Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas, tudo bem? Mais um momento para a gente parar, lembrar que é espírito, né? Lembrar que a gente não é só essa vida aqui fora, trabalho, correria. Lembrar que somos espíritos e entender um pouco mais sobre esses processos espirituais. Que esse entendimento nos beneficia muito, nos dá uma capacidade muito grande de lidar com os momentos difíceis. Então vamos lá. Hoje entramos no último tópico do capítulo 14, no último. Obsessões e possessões. A partir daqui a gente vai para o capítulo 15. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui. Olha aí. Quando a gente começou a estudar os fluidos, a gente tinha tudo isso aí para estudar sobre os fluidos. Mas os fluidos que a gente está encerrando agora é apenas um item de os milagres segundo o Espiritismo. A gente estudou caracteres dos milagres, a gente fechou os fluidos, né? Vamos fechar. E depois vamos para os milagres do Evangelho. Toda essa coisa dos caracteres dos milagres, toda essa coisa dos fluidos, que é esse capítulo 14, foi para nos preparar para estudar os milagres do Evangelho, que será o capítulo 15. Certo? Então, vamos lá. Estamos no item 45. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A gente já sabe, a Terra é planeta de provas e expiações, é um planeta ainda considerado planeta inferior. A vida cotidiana, os noticiários não negam isso, né? E esse verbo pululam significa brotam, germinam. Então está dizendo aqui, sai de todo lado aqui, maus espíritos. Maus espíritos quer dizer espíritos que são pessoas que estão ainda na ignorância do amor, ainda sentindo prazer em prejudicar as pessoas. Então a terra é recheada deles. A ação malfazejas desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A presença dessa energia inferior que nos faz estar com eles, e muitos de nós também somos, todos nós temos inferioridade ainda em nossa consciência, senão não estaríamos reencarnados aqui, e isso tem que ficar bem lembrado em nós, para que a gente não deixe de prestar atenção na nossa inferioridade. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Olha só, a gente nem raciocina isso, que a obsessão, as enfermidades e as atribulações da vida são provas e expiações. A obsessão, que é uma mente ainda ignorante tentando influenciar para prejudicar outra mente mais fraca, né? Isso é uma prova ou expiação. Então, a gente às vezes se acha vítima. Nossa, eu estou passando por uma obsessão, como se fosse um espírito mau, algoz, querendo me prejudicar, eu bonzinho. Não é assim. A obsessão em si já é uma sintonia de mentes. Sintonia significa vibrar igual, né? Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Muita gente, dentro da doutrina espírita, não gosta quando se fala espírito mau, porque todos somos filhos de Deus.
mas esse mal significa ainda a ignorância do bem, que ainda pratica ações prejudiciais. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, essa obsessão, essa influência negativa, prejudicial, ela vai desde ações exteriores, comportamento na vida, né, que às vezes a gente nem percebe que não é do meu pensamento, é uma influência de tão natural que parece, até a perturbação orgânica e mental. Me chama muita atenção essa que chama desde a influência moral sem perceptíveis sinais exteriores. É aquela briga na rua, é aquele desequilíbrio com a esposa, com o marido, com as pessoas de dentro de casa. É aquela vontade de fazer uma vingança pequena na rua. É aquele desvio moral do dia a dia, que a influência do espírito obsessor, e essa é uma obsessão leve, faz com que isso que está em nós se manifeste. E a gente perca a vigilância nisso, que a gente perca a vigilância. O passe, o evangelho no lar, a oração, a autovigilância, dá para a gente perceber que isso está acontecendo e nos modificar, por esforço, né? Então, ela, a obsessão, oblitera todas as faculdades mediúnicas, oblitera, faz desaparecer, apaga. Né? Então, eu vou repetir. Ela, a obsessão, apaga todas as faculdades mediúnicas, faz com que elas fiquem inibidas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com exclusão de qualquer outro. Ele deu um exemplo aqui da obsessão no trabalho mediúnico. Quando um espírito está obsidiando um médium, o espírito quer que aquele médium só manifeste ele, suas psicografias, suas psicofonias, e o que é que ele faz? Ele bloqueia outras comunicações. Agora estamos no item 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Vou repetir esse trechinho para que a gente não se esqueça. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Então não tem aquela vítima que se acha prejudicada por um espírito mau. Ele pega a minha imperfeição, ele só pega o que eu posso dar a ele. Ele só pega naquilo em que eu posso ser atingido. Há uma causa física, opõe-se uma força física. Há uma causa moral, preciso se contrapõe a uma força moral. Né? Então, se a obsessão é uma causa moral, uma imperfeição moral em mim, o remédio vai ser moral. Ao contrário do que está dando margem à obsessão. Então, o que está dando margem à obsessão é uma imperfeição moral, eu tenho que buscar a perfeição naquele aspecto e me corrigir, o que na doutrina espírita chamamos muito de reforma íntima. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo, né, com vitaminas, com vitamina C, contra a gripe, etc., os remédios, é isso que ele quer dizer. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrar-o do obsessor sem o socorro de terceiros. Se você muda seu comportamento,
se você entra numa nova energia, se você procura se comportar diferente naquilo, você nem precisa de ajuda de terceiro nem de centro espírita, você mesmo resolve a sua obsessão com aquele espírito com você. Então, olha, se eu estou me pegando, dando um ataque de raivas, me desequilibrando constantemente, e aquilo me traz arrependimento, me traz um sentimento de culpa, e isso é característico de processo obsessivo. Você faz uma coisa e se arrepende, faz uma coisa e vem culpa. Então, é só você buscar a paciência, a calma, entender o lado do outro que está te desequilibrando, saber que são processos naturais dessa vida e não se desequilibrar nesses momentos. O obsessor não vai ter mais como perturbar você. E o obsessor não é só inimigos do passado, não é só quem me cobra, não. Tem espíritos, está lá no livro dos espíritos, tem espíritos que sentem prazer em perturbar. Quanto mais ele derruba a gente, mais feliz ele fica, porque ele vai ter a gente como igual. Está lá no livro dos espíritos. É apenas o prazer de perturbar. Necessário se torna esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Então ele mostrou aqui mais 2 graus da obsessão, quando ela parte para a subjugação e a possessão. A possessão a gente vai estudar aqui. A subjugação é quando o espírito faz você agir totalmente conforme a vontade dele. A subjugação pode se dar através da possessão, que é tomar seu corpo. A gente vai estudar aqui. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência, vidas passadas. Olha que ele falou quase sempre. Então, nem sempre é processo de vida passada. Às vezes é processo da agora, que eu estou dando sintonia a espíritos que gostam da minha imperfeição. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Na obsessão grave, o espírito fica envolto, quer dizer, coberto e impregnado de um fluido pernicioso, de uma energia inferior, desequilibrada, que impede as energias boas chegarem. Olha o que ele está falando. Esse fluido que ele está envolto repele as energias boas. O trabalho do passe no centro espírita trabalha essas energias. Por isso que uma pessoa, às vezes, obsidiada, uma pessoa que está esgotada energeticamente, está se sentindo fraca, está se sentindo nervosa, toma um passe, melhora bastante. Mas manter-se nessa energia nova é que é o desafio da reforma. Porque se logo ela cai na energia antiga, perdeu o passe. Como quem toma um banho, fica cheiroso, arrumado, roupinha limpa e vai para a poeira, vai para a fumaça. Então, para se manter a energia boa do passe, tem que se manter as emoções equilibradas, os sentimentos. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Tá vendo? Aquele fluido que está envolto. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau, por meio de ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade. Preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. É isso que é o passe comum, o passe de tratamento. É isso que é feito aqui. Expelir o fluido mau, a energia mal, com energia boa. Igual a gente expele a sujeira do corpo com a água limpa. Tá ficando bem entendido? Nem sempre, porém,
basta essa ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quando ele fala ação mecânica, ele está falando dessa coisa de expulsar, expelir uma energia com a outra. Isso ele está chamando de ação mecânica. A gente aqui tem a ideia de mecânica, coisa mais física, da força física, né? Da ação de um motor, de alguma coisa. Para ele, isso é mecânico, empurrar uma energia com outra energia. É como se a gente pegasse algo sujo para lavar, é uma ação mecânica. Então, ele está falando que nem sempre essa ação mecânica é o suficiente. É preciso mexer no ser inteligente, na moral, dos dois, do obsessor e do obsidiado. Por isso que nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de tratamento, de obsessão, reuniões de desobsessão, a gente tem que trabalhar com os dois. Tem que trabalhar com os dois. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Está falando da moral, da autoridade moral que a pessoa que vai conversar com o espírito deve ter sobre ele para convencê-lo, para fazê-lo entender que aquilo é prejudicial para os dois. E a autoridade moral, o espírito sente na energia do outro. Por isso que os trabalhadores espirituais entram nos umbrais com autoridade. Está lá isso em Nosso Lar, no livro Nosso Lar. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar a seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Todo esse trecho que eu li direto agora é a reunião mediúnica, em que o espírito se manifesta, ele é trazido, ele é evocado, às vezes ele é trazido pelos espíritos trabalhadores da casa para conversar com a gente. E se torna mais difícil quando esse espírito não tem nenhuma fé, não acredita em Jesus, não acredita no bem, não acredita no amor. Fica mais difícil, porque você tem que buscar outros argumentos com ele. Eu costumo falar da mãe, das pessoas que te amam, né, das pessoas que te querem bem, que estão te aguardando numa energia superior. Tem que ir por aí, das coisas que ele realmente acredita. E muitos deles falam que ninguém ama eles e que ele está muito bem fazendo mal. Tem espíritos que são realmente duros na sua convicção de continuar ali. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Isso é verdade. Quando ele fala a grata satisfação, essa é uma grata satisfação mesmo, é uma sensação muito boa. E nas nossas reuniões eu digo que 90% dos espíritos se rendem, não só pelo argumento de quem conversa com ele, eu faço esse trabalho, mas pela energia que a espiritualidade está ali dando nele. Às vezes a espiritualidade vai, busca a mãe dele, busca uma pessoa que ele ama, traz próximo dele. E é um trabalho muito bonito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, né, a pessoa que está aqui encarnada, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Ele ajude, né? Tem a vontade de se melhorar, tem a vontade de entrar num novo entendimento. Quando a gente fala estudar o Evangelho, fazer o Evangelho no lar, não é apenas a parte mecânica de fazer, é compreender uma proposta nova de vida. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com a relação às qualidades deste último e se compraz no erro a que é conduzido. Olha só, ele está nos explicando que essa
esse sucesso no trabalho não se dá quando o obsidiado acha que o espírito tem qualidades boas e se deixa ser conduzido. Ó, se comprais no erro, aqui é conduzido. Por que então, longe de secundar, o obsidiado repele toda assistência? Secundar é ajudar, apoiar. Então, essa pessoa, longe de ajudar, de apoiar o trabalho, ele quer permanecer. É o caso da fascinação. Infinitamente mais rebelde sempre que a mais violenta subjugação. Porque a fascinação, geralmente isso aqui é ligado aos médiuns, fascina o médium. O médium é pego pelo orgulho. Ele fica achando que o que ele está fazendo é muito bom, é muito correto e bonito. E ele manda, se a gente quiser estudar a fascinação, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. A prece, tá vendo, gente? A prece é o mais poderoso meio para que a gente chegue no obsessor e mude essa energia dele. Nas reuniões mediúnicas a gente procura mexer na energia do médium, do espírito obsessor. Porque na hora que mexe na energia dele, ele fica mais suscetível a ouvir, fica mais sensível. Por isso que eu falo da mãe, falo dos amores, falo que ele é bom. Eu falo, você tem bondade em você. Muitos negam, eu não tenho bondade, você tem. Lembre que você já fez coisa boa. Lembre de um momento que você ajudou pessoas, sempre tem. Eu uso isso aí é um pouco da hipnose que eu conheço, não estaria aí fazendo hipnose com o espírito. E o que não é obsessão, senão uma prisão hipnótica, tanto do espírito como da pessoa, não é? Então, nós chegamos aqui ao fim do item 46. Eu não vou levar até o fim, porque vai ficar um vídeo longo, de mais de 40 minutos. Então, a gente vai fazer esse tópico em 2 vídeos, tá bom, gente? Já estamos aqui em mais de 23 minutos e Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Vamos entender bem esse processo para que a gente possa ter saúde espiritual e, consequentemente, saúde emocional, tendo qualidade de vida e fazendo desse mundo um mundo um pouco melhor, né? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Eu não vou me demorar com essa continuação. Um abraço.